Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje quero conversar com você sobre a usucapião. Você sabe do que se trata? Já ouviu falar? Mas antes, peço a você que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe com quem você achar necessário. Eu me chamo Angélica Rosso e Silva, sou advogada em Direito Imobiliário e no vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre a usucapião. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade em virtude da posse mansa e pacífica de um imóvel por determinado período de tempo e atendidos aí outros requisitos legais. É através da usucapião que a gente poderá fazer aí a regularização do imóvel. E por que eu digo a regularização? Porque quem está possuindo aquele imóvel não é o proprietário. Então, nós temos aí uma situação irregular na inscrição desse imóvel, na matrícula desse imóvel, no registro desse imóvel. Quem realmente aí o detém, exerce a posse, não é o proprietário. E se preenchidos alguns requisitos legais, quem está exercendo aí a posse pode adquirir essa propriedade e ter o seu nome lá no registro como proprietário daquele imóvel e formalizar aí uma situação que já vem se prolongando no tempo. Então, aí, para fazer a uso capião, é necessário que quem esteja aí na posse do imóvel tenha aí o intuito de ser dono, né? Haja como dono daquele bem. Então, esteja aí por um grande período de tempo. Quer dizer, não necessariamente um grande período de tempo, porque nós temos várias espécies aí de uso capião e pode variar aí de um tempo de 2 a 15 anos, dependendo em qual espécie aí que o seu caso possa se encaixar. Então, a posse deverá ser exercida aí por um determinado tempo, ter esse ânimo, essa vontade, agir como se não fosse daquele bem, ter feito benfeitorias, construções no bem. Tudo isso demonstra que quem está na posse agiu como dono dessa propriedade e que também não tinha oposição durante esse período, né? Oposição de outros interessados, oposição por parte do proprietário que consta lá no registro do imóvel. Então, esses são os requisitos básicos da usucapião. Você ter exercido a posse do imóvel por determinado período de tempo, que pode variar aí de 2 a 15 anos, sem oposição e atendidos aí outros requisitos legais. Por que eu falo outros requisitos legais? Porque dependendo da espécie da usucapião, você vai ter aí alguns requisitos específicos, como, por exemplo, a necessidade de ter justo título ou não, a necessidade de estar de boa fé ou não, a necessidade de o imóvel ter uma finalidade aí para moradia ou para trabalho familiar ou não também, certo? Então vai ter alguns requisitos aí que dependendo da espécie da usucapião precisará estar preenchido também ou não. Então nós temos como espécies de usucapião extraordinária, a ordinária, a especial rural, a especial urbana, a urbana coletiva e também a familiar, né? Então, dependendo do seu caso, vai se encaixar em alguma dessas, tá? E aí, a usucapião, ela pode ser feita como procedimento, como que pode ser feito? Pode se dar na via judicial ou na via extrajudicial. Na via judicial é um processo, né, judicial, uma ação judicial que você vai ingressar no Poder Judiciário e o juiz, através de sentença, declarará aí a propriedade pela usucapião, determinará o registro da propriedade no seu nome ou não, né? Se for procedente a ação, você garantirá aí a propriedade no seu nome. Se for improcedente, continua da forma que está. Na via extrajudicial, o procedimento ele se dará no cartório de registro de imóveis, então é direto no cartório. Muitas vezes, o procedimento extrajudicial se torna mais célere, né, mais rápido, um trâmite mais rápido do que pela via judicial. A gente sabe que atualmente as ações judiciais demoram um longo período de tempo, aí podem demorar um longo período de tempo, dependendo aí do assunto que está sendo tratado e geralmente ações que envolvem discussão imobiliária levam sim um bom período, aí precisa ter um pouco mais de paciência. Só que qual a diferença aí, o entrave que a gente encontra entre um e outro, né?
A gente poderia dizer que há um procedimento melhor a ser adotado, se é pela via judicial ou pela via extrajudicial? Vai depender do caso a caso, vai depender do seu caso, né? Do que os elementos ali apresentam. Pela via judicial, geralmente a gente indica caso tenha a possibilidade, ou caso já se tenha aí alguma oposição quando se demonstrou aí o interesse em ingressar com essa uso capião. Você pode ter aí pode aparecer uma oposição aí dos confinantes do imóvel, porque esses confinantes, eles terão que saber dessa uso capião, né? Deverão ser intimados da uso capião. Então, pode haver uma oposição aí dos confinantes, pode haver uma oposição de terceiros interessados, muitas vezes credores que possuem gravames aí na matrícula do imóvel, como hipoteca, penhora, algo nesse sentido. O proprietário pode aparecer e apresentar uma oposição também. Então, quando há esse tipo de situação, melhor ir para a via judicial, porque daí se desenvolve o processo, a instrução processual e ao final o juiz dá a sentença. Porque no cartório, na via extrajudicial, será indispensável você ter a concordância de todos os interessados. Então, você vai precisar apresentar a concordância aí dos confinantes, a concordância do proprietário anterior, a concordância de eventuais credores que tenham aí gravames registrados na matrícula, como eu falei, aí uma penhora, uma hipoteca, né? Então, quando tem esses casos, acaba nem sempre, para não dizer na maioria das vezes, não adquirindo essa concordância de todos, a anuência de todos para uso capião, né? Você não tendo esse requisito, você não conseguirá fazer a uso capião, ter o registro diretamente no cartório, certo? E documentos aí que sejam necessários para ambos os casos, seja na via judicial ou na via extrajudicial. Então, você vai precisar apresentar os documentos básicos aí, né? Seus documentos pessoais, a matrícula do imóvel, certidões negativas da justiça, né? Certidões cíveis e criminais de quem aí pretende usucapir o imóvel, um memorial descritivo desse imóvel emitido por um profissional habilitado. Então, não é apenas o croquis do imóvel, mas precisa ter esse memorial em que vai ter toda a descrição do imóvel, a área, suas confrontações, os confinantes. Então, é assim um relatório bem minucioso, né, que o profissional habilitado faz. E aí a diferença, fotos também, fotos, testemunhas, documentos que você recebia nesse imóvel, conta de água, luz, internet, telefone que estejam no seu nome, né, que você recebe nesse imóvel, que estejam ligados ao imóvel. Então, tudo são elementos de prova, elementos que indicam o preenchimento dos requisitos para você adquirir essa propriedade pela uso capião, para você regularizar essa propriedade através da uso capião. A diferença também é que no caso da judicial, o advogado ele vai fazer uma petição ao juiz. Na extrajudicial, será necessário você ter uma ata notarial. Essa ata notarial é um documento que detém fé pública, um documento de grande valor probatório que é emitido pelo tabelião de notas. Nesse documento, ele vai ali descrever o imóvel, o seu possuidor, o tempo da posse, se houve oposição no período ou não, se há uma posse de boa-fé ou não, se tem justo título, e descrever outros elementos que identifiquem aí a possibilidade, o preenchimento dos requisitos legais para uso capião, certo? Em ambos os casos, seja pela via judicial ou extrajudicial, você vai precisar da presença de um advogado. Se você ficou com alguma dúvida e quiser deixar algum comentário, ficarei muito feliz em respondê-lo. Mais uma vez, peço a você que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com quem você achar necessário. Nos encontramos num próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau!